Prezados pais e principalmente alunos, o Colégio Padre Durval, sob a direção e coordenação de Eliana Rocha e Valdir Figueiredo, está realizando um projeto de incentivo à leitura. Esse processo mágico que o ser humano é capaz de viver. Então resolvi gravar esse vídeo para trazer algumas reflexões, algumas experiências sobre essa viagem mágica. Inicialmente vem uma pergunta à nossa cabeça: por que lemos? Lemos por diversão, lemos por prazer, lemos para adquirir informação, lemos para produzir conhecimento e, sobretudo, lemos para tomar decisões e nos tornar uma pessoa melhor. Esse processo mágico, de uma forma bem simples, eu posso dizer que é uma viagem de aventura. E também é um processo de apropriação legal do que é dos outros. Interessante. Apropriação legal do que é dos outros. A leitura nos permite isso. Quando eu falo que a leitura é uma apropriação legal do que é dos outros, é porque eu era um aluno mediano. E hoje, não para me gabar, eu me tornei um professor doutor, graças a esse processo de apropriação dos conhecimentos produzidos pela humanidade. Eu li bastante livros para produzir essa dissertação de mestrado. Eu li bastante livros para produzir essa tese de doutorado. Então, através do processo de leitura, eu me apropriei dos conhecimentos dos melhores escritores que existem. Eu me apropriei das informações e das reflexões dos melhores escritores que existem. Então, meus prezados alunos, você pode se tornar o que você quiser, porque a leitura lhe permite apropriar do que é dos outros de forma legal. Eu digo apropriar dos conhecimentos produzidos pela humanidade. Quando eu digo também que a leitura é uma viagem mágica, porque você entra nesse trem aventureiro e só tem o bilhete, só tem a passagem de entrada. Não existe a parada. Você não pode dizer que existe um leitor novo e um leitor velho. Existe leitor. Nunca é tarde para começar a ler. Sempre há tempo de se tornar um leitor. Até porque, para se tornar um leitor, não é de uma hora para outra. Você se torna um leitor ao longo da vida. E eu alerto a todos. Eu coloquei até aqui uma citação nessa tese de doutorado. O processo de escrita e o processo de leitura é um trabalho árduo. É um trabalho braçal e glúteo. Não basta apenas dizer como é bonito ler, como é bonito escrever. Achar bonito não resolve muito. Você tem que ser despertado por essa boniteza que é a escrita, que é a leitura. Mas você tem que despertar interiormente esse leitor adormecido que existe em você. Eu digo o seguinte, que a leitura
sempre nos renova. Eu tenho 32 anos de ensino em língua portuguesa e outras disciplinas. É claro que a postura de um professor leitor nos desperta, mas depende de nós. Não espera apenas do professor de língua portuguesa, do professor de literatura, despertar esse prazer pela leitura. Um exemplo louvável: o Colégio Padre Durval está propiciando aos alunos essa oportunidade de entrar nessa viagem de aventura. Uma viagem de aventura que você pode ser quem você quer. Ao ler o livro, você se identifica com um personagem e você passa a viver aquele personagem. Interessante. Mas, sobretudo, a leitura nos permite a gente ser nós mesmos. Ser uma pessoa crítica. Ter a sua própria voz. Ter o seu próprio olhar crítico diante do mundo. Um conceito interessante que eu acho de leitura é que a leitura é um processo de simbolização e de representação do mundo. Quando eu digo que a leitura é um processo de simbolização e representação do mundo, porque existem símbolos, existe a representação. Eu, com 32 anos de sala de aula, quando eu pego um texto, eu me sinto um aprendiz diante desse texto. Só que eu me torno um leitor ativo diante desse texto. Porque todo texto, para mim, ele é lacunar. Ele é um espaço a ser preenchido. É um espaço a ser preenchido com as minhas leituras prévias, com os meus conhecimentos de mundo, com a minha experiência vivida. E eu, você, todos nós, temos que absorver, temos que sugar com esse olhar crítico toda a informação, todo o conhecimento que os textos, que os diversos gêneros textuais nos permitem. Então, que você, que eu, que nós sejamos leitores. Não leitores experientes, porque não existe. Não leitores prontos, que não existe. Mas leitores sagazes para debruçar diante do texto e viver essa viagem mágica, essa aventura maravilhosa. Muito obrigado.